Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou Marielida, faço parte do Colégio Dom Bosco São Miguel dos Campos, sou coordenadora pedagógica dos segmentos Fundamental 2 e Ensino Médio e como vocês puderam ver, estou em casa, porém o trabalho não para. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma novidade. O nosso colégio preparou uma programação super extensa e legal para vocês. Programação essa com aulas online. Essas aulas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Colégio Dom Bosco. E lá os professores irão compartilhar junto a vocês aulas, questões, para que vocês, mesmo em casa, não deixem de estudar, ok? E outra coisa, não esquecendo, estou com muita saudade e espero que a nossa rotina volte o quanto antes. Um abraço e bons estudos! My name is Carla, eu sou a professora de língua inglesa do Colégio Dom Bosco. Olha só, hoje nós vamos iniciar nossa aula com o Dare to Be. Essa aula é do sexto ano A e sexto ano B. O que é Dare to Be? A gente está acostumado a ouvir falar muito sobre o verbo to be, que é o verbo ser e o verbo estar, né? I am, you are, he is, she is, we are, they are, e assim nós já conhecemos, tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Só que agora nós vamos trabalhar o there mais o to be, ou seja, o there mais o verbo to be, que nesse caso nós vamos trabalhar com o singular e o plural. O que significa dare to be? É o verbo haver, verbo existir e verbo ter. Só que no nosso português, quando nós queremos falar que temos alguma coisa indicando posse, nós usamos o verbo ter, que é o verbo to have, ok? No inglês, você vai ter essa junção do there mais o is, ou there mais o are, que é, no caso, there mais to be, para você indicar que existe algo, que há algo, certo? Se eu falo, eu tenho um gato, no português, no inglês vai ser I have a cat, ok? Mas no inglês, quando você for falar que existe algo na rua, existe algo sobre sua mesa, você vai utilizar essa forma que nós vamos aprender todos juntos. Vamos lá. There is é no singular, certo? E o there are é o plural. Aqui eu coloquei algumas frases na afirmativa, em seguida nós vamos aprender a negativa e a interrogativa. Para a forma afirmativa, vocês observam que eu iniciei com there is, ou seja, there is a car on the street, ou seja, há um carro na rua, ou existe um carro na rua, tem um carro na rua. Vocês observem que esse ter não é de posse, porque não é o meu carro. Eu não estou falando que eu tenho um carro, eu estou falando que tem um carro na rua. Então, por isso que nós usamos o there is. Como é que eu sei que essa frase está no singular? Aqui eu tenho a, que ele significa um e uma. A palavrinha car, que é o carro, ele não tem o S. E só por você ver que a palavra car não tem S. O is, que nós já sabemos que no verbo to be, o is significa é ou está. Só que nesse caso, ele junto com there vai ser haver, existir ou ter. Só que nós sabemos que o is nós só utilizamos para o singular. Então, there is a car on the street, certo? Eu estou afirmando no singular. Quando eu quero afirmar uma frase afirmativa, observe que eu vou ter que there are e não mais there is. Porque there is é para o singular. Então, there are cars. Observe que eu não tenho mais o a. E após a palavra car, eu tenho S, que já indica o plural, on the street, ou seja, there are cars on the street, ou seja, existem carros na rua, há carros na rua, tem carros na rua, certo? Então aqui é a nossa forma afirmativa do there to be. Quando nós iniciamos a negativa, pode observar que eu tenho not,
Ou seja, nós sabemos que no próprio verbo to be, o not, ele vem em seguida ao verbo, ou seja, is, not, ou isn't, are, not, ou aren't. Então aqui vai seguir a mesma sequência da forma afirmativa, só que nesse caso a gente acrescenta o not. There is not a car on the street. Ou seja, não existe um carro na rua. Não tem um carro na rua. Não há um carro na rua. E a forma do plural, there are not cars on the street. Não existem carros na rua. Não tem carro na rua, ok? Já na forma interrogativa, observe que houve uma troca, certo? O is, que é o verbo to be, ele passou para frente e o there vem em seguida. A mesma coisa acontece com o plural, are there. Então, após vocês mudarem a posição do verbo e do there, a sequência vai seguir a mesma. E vocês colocam no final a interrogação, ficando: Is there a car on the street? Are there cars on the street? Então, o there to be é apenas isso. Forma afirmativa, negativa, interrogativa, certo? O there mais o verbo to be is e o there mais o verbo to be are, para o singular e para o plural. E agora aqui abaixo nós temos as preposições de lugar. Prepositions of place. Eu coloquei aqui algumas importantes que nós vamos trabalhar no livro. Então vamos lá. On significa em cima, in, dentro, behind, atrás, between, entre uma coisa e outra, in front of, em frente de, under, embaixo. Aqui eu também coloquei algumas frases e sublinhei as preposições, ok? Vou até sublinhar aqui in front of e under. Vamos lá. E utilizando, gente, o próprio verbo to be com there, certo? There is. Segue o primeiro conteúdo. Vamos lá. There is a book on the table. Ou seja, existe, tem um livro em cima da mesa, sobre a mesa. Segunda frase. There are 3 pens in the bag. Ou seja, 3, nós sabemos que o 3 significa 3. Nesse caso, gente, eu não posso utilizar there is, e sim there are, porque eu tenho plural. There are 3 pens in the bag. Existem 3 canetas dentro da bolsa. Próxima. There is a picture behind the teacher. Ou seja, existe uma imagem atrás da professora. There are pencils between the book and the pencil case. Existem canetas entre o livro e o estojo. E a próxima, there is a chair in front of the table. Existe uma cadeira em frente à mesa. E para finalizar, there are 5 students on the tree. Ou seja, existem 5 estudantes embaixo da árvore, ok? Então, esses dois conteúdos são os conteúdos da nossa atividade. A nossa atividade de casa são as páginas 54, 55, 56, 57 e 59, certo? Eu vou aqui explicar rapidinho as nossas atividades. Na página 54, gente, vocês têm que olhar a figura e completar, ok? Com there is ou there are e com as preposições ou on, ou behind, between, in. Vocês observem direitinho e coloquem tanto o there to be quanto as preposições. Na 55, vocês vão desenhar e escrever aqui abaixo nas linhas com frases que vocês utilizam o there to be na afirmativa e as preposições de lugar. Na página 56, vocês vão ler esse pequeno texto, certo? E vão
assinalar a segunda questão, vocês vão colocar o T, que é o de true, que é verdadeiro, ou o F, de false, falso, de acordo com o que vocês leram no texto da primeira questão, certo? O terceiro, vocês vão também aqui marcar a alternativa que se encaixa com as imagens. A 57, vocês também vão ler esse pequeno texto e vão marcando as alternativas, ok? E finaliza na 59, porque a 58 é o complemento da 57 e em seguida vem uma explicação sobre o there to be na interrogativa e na negativa, para que você possa fazer a 59, que só tem a questão 2, que vocês vão responder com respostas curtas, ok? Com o verbo com o there to be, there mais o is ou there are, ok? Então aqui finaliza a nossa aula sobre o there to be e prepositions of place do 6º ano. Thanks! Até breve! Bye bye!